Bem-vinda, Vanessa, então, vamos colocar ela aqui, Vanessa Martina, da Diálogos do Sul, mas também do Opera Mundi, também de um monte de canais, e a Vanessa está na Argentina, está lá desde o primeiro turno, véspera do primeiro turno, né, Vanessa? E Cheguei um tiramos pouquinho aí. antes. Hoje é feriado aí também. Não, Não como sei é se o hoje é dia feriado 2? aqui. Porque eu também não sei na Argentina como é, eu só sei no México, que é o Dia dos Mortos, para o país, para tudo, né? Sim. Mas a Vanessa, independente disso, a Vanessa não para, sempre no ar, é sempre muito ativa. E Vanessa, a gente queria te ouvir aí sobre como tá. Agora já faltam menos de 20 dias, né? É no dia 19, né? Faltam mais ou menos, o quê? 17 dias para o Exatamente. segundo turno na Argentina. Conta pra gente o que que você viu aí até agora, como é que você está sentindo esse momento eleitoral. Ontem eu vi, saiu uma pesquisa nova, parece, com o Massa uns 11 pontos na frente. Queria que você passasse para a gente o que você está sentindo aí, como é que está esse processo eleitoral. Bom dia a todos, todas, todos aqui. Prazer estar aqui com vocês. Eu já peço desculpas de saída, que aqui a minha internet é um pouco precária, então se acontecer qualquer coisa, é por isso. Ana, Mauro e Rebeca, é o seguinte: a cobertura e assim, o cenário político argentino está muito, muito, muito intenso, porque aqui o que se defende é que está em jogo mesmo. Bom, talvez a gente comente alguma coisa de Gaza, mas o que está em jogo mesmo é a própria humanidade, a própria democracia, são os direitos humanos, são valores caríssimos, trabalhados e conquistados pelos argentinos ao longo de 40 anos. Então, a democracia argentina completou 40 anos aqui esses dias, e estão trabalhando muito nessa perspectiva de quase civilização e barbárie, porque o que o Milei propõe é a completa barbárie. Só para que a audiência tenha uma ideia, para quem não está acompanhando, eu sei que está difícil acompanhar a Argentina com o que está acontecendo em Gaza, né? Mas, só para que se tenha uma ideia, a perspectiva econômica que o Milei propõe, que seria de acabar com o peso e dolarizar a economia argentina, isso seria, a grosso modo, na implosão da Argentina, na implosão da economia argentina. Então, outras coisas que ele defende, como, por exemplo, como ele se autodenomina anarcocapitalista, que é uma coisa assim bastante complicada, né? É uma ideologia assim bem pouco transparente do que propõe, mas ele prevê, ele defende a prática, quase a extinção do Estado argentino. Então é contra subsídios, defende a extinção de uma série de impostos. E aí o que se tem feito aqui também é detalhar o quanto o Estado é importante, que o peso do Estado não está só em cobrar impostos, mas está em subsidiar a gasolina, em subsidiar o transporte público, a educação também, que na Argentina é muito forte a educação pública. Então, o debate eleitoral ele passa por aí. E, ao mesmo tempo, nós temos também uma implosão, digamos, do que seria uma centro-direita aqui, que é o movimento do Sérgio Massa, oh, perdão, do Maurício Macri, que capitalizou, né, a candidatura da Patrícia Bullrich, que foi a terceira colocada, com importantíssimos 23% dos pontos, 23% dos votos no primeiro turno. E o que tem acontecido? Muita gente que estava com essa força política, a Patrícia, com o próprio Massa, tem vindo a público retirar o apoio a Milei, porque Patrícia e Massa, oh meu Deus, Patrícia e Macri deram esse apoio quase que
total, né? Quase não, um apoio total para o Milei. E com isso, durante todo o período, né, tem um desgaste muito grande da própria figura do Milei, e que era contra as castas, entre aspas, que seriam os políticos tradicionais, e ao final acaba fazendo uma aliança eleitoral com a casta, que é aí a casta do Maurício Macri. Então, esse é o tom, digamos assim, do noticiário aqui na Argentina. E, Vanessa, conta pra gente como estão as mobilizações sociais aí, como que o povo tem aderido. Aqui em 2018, né, a gente teve essa participação da extrema-direita com Bolsonaro e o posicionamento dos evangélicos muito forte, né? Como que é essa pegada aí na Argentina? O que você tem observado? Muito bom. Primeiro que, assim, uma coisa importante de a gente entender é que a Argentina tem um movimento popular muito forte, organizado pelo que nós chamamos do peronismo. O peronismo, a grosso modo, é um movimento de direita, de esquerda, de centro, de todas as partes, mas que está muito envolvido, é muito relacionado com o movimento de trabalhadores sindical. Ou seja, eles têm uma organização territorial muito forte e uma capacidade de mobilização muito grande. E por que isso é importante? Porque nas bases, há um movimento dos próprios trabalhadores, dos próprios sindicalistas, e aqui eles chamam de vizinhos, que seriam moradores do bairro, moradores do território, para convencer as pessoas a não votarem no Milei. A grande questão aqui é essa: convencer as pessoas a não votarem no Milei. Existe um desgaste do governo do Alberto Fernandes, que tem como vice-presidenta a Cristina Kirchner, o que se chama, né, de o kirchnerismo. Aqui tudo na Argentina é ismo, é o peronismo, é o kirchnerismo, é o macrismo, tudo vira ismo. Então, todos os apoiadores de Cristina Kirchner são os kirchneristas. Como a própria figura dela está, de certa forma, vinculada ao governo de Fernandes, ainda que ela tenha feito muitas críticas, ainda que ela tenha se desvinculado, de certa forma, então, essa corrente, né, essa corrente política, ela está bastante, digamos que bastante maculada por várias questões, a própria economia. Então, há um movimento muito forte para que as pessoas não votem no Milei, ainda que isso signifique não votar em ninguém, né? O voto aqui, a gente tem uma discussão sempre no Brasil sobre voto em branco, voto nulo, sobre não ir votar, mas aqui o movimento de não votar seria um movimento a favor do Sérgio Massa, que é o ministro de Economia e candidato que venceu o primeiro turno da eleição, que venceu esse primeiro turno. Então, existe também dentro da própria esquerda, dentro de uma parte desse setor que rompeu com o macrismo, que rompeu com a Patrícia Burit pelo apoio ao Milei, um pouco desse movimento, não vote. Agora, outra coisa muito importante que aqui existe, no Brasil a gente perdeu, é a ação dos chamados, aqui se chama padres bicheiros, que são padres da Igreja Católica, que atuam nos territórios, nas comunidades, seriam favelas, mais ou menos, no Brasil, e esses padres têm uma grande influência e estão fazendo também um trabalho muito intenso nesses locais contra o Milei. São esses fatores, assim, né, as mobilizações territoriais dos padres, dos sindicatos, mobilização como vira-voto no Brasil, que são aquelas ações de colocar barraquinha, mesinha numa esquina e distribuir panfleto e conversar com as pessoas e tentar explicar o que está em jogo. É isso, basicamente, que tem feito a reversão, né? Porque vamos dizer que a Argentina tem 3 turnos eleitorais. O primeiro turno seriam as primárias, que foi realizado em agosto, primárias simultâneas às PASO, primárias abertas simultâneas obrigatórias. Neste momento, Javier Milei ganhou. E foi um grande susto para a Argentina ter essa figura vencedora e a possibilidade real de que ele ganhasse o primeiro turno da eleição.
No primeiro turno, efetivamente, o Sérgio Massa conseguiu dar a volta, conseguiu reverter com 7 pontos de diferença. E agora, essas pesquisas, já existem algumas pesquisas que nos indicam uma um aumento, inclusive, da pontuação do Massa. Agora, cuidado com as pesquisas, porque também tem pesquisas que apontam o Milei na frente, com uma Isso. diferença pequena, mas o Milei na frente. Aqui tem pesquisa para todos os gostos, para todos os canais divulgarem, para todo mundo. Latina, sim. Vanessa, bom, prazer te ouvir falar aqui, já tinha assistido você, sou teu fã. Então, vocês imaginam a doideira que é o trabalho desta pessoa lá na Argentina. Ela nem sabe que não é feriado lá na Argentina. Hoje não é feriado, na Argentina não tem feriado de finados. Essa questão dos padres é interessante porque isso é a força ainda da teologia da libertação ou da teologia popular, que foi uma derivação da teologia da libertação na Argentina, corrente a qual se filia, a qual participa o Papa Francisco, que é um grande opositor do Milei, como foi do Macri, por sinal. Né? Aqui no Brasil eles são chamados de padres comunistas, né, Mauro? Imagino que na Argentina, nessa altura do campeonato, também sejam chamados de padres comunistas. Deixa eu fazer só um intervalo para um comercial aqui. A Helenira, a gente estava falando sobre desfile de escola de samba, sabe, Vanessa, antes de você entrar, e a Helenira mandou, ela falou aqui do filho dela, né, que topou, olha o tamanho da foice e do martelo no peito do filho da Helenira, eles lá desfilando em Florianópolis. Bem legal aqui a imagem. Vanessa, duas questões que queria te apresentar. E primeiro aqui no Brasil teve intensa repercussão nas mídias em geral, aquilo que pareceu ser um surto do Milei num programa de televisão aí, em que ele realmente ficou de olho esbugalhado, começou a falar do negócio que estava tendo ruídos e que ele não conseguia prestar atenção e não tinha ruído nenhum. Teve uma repercussão muito grande aqui no Brasil. Aí na Argentina teve, essa é a primeira questão. A segunda aparentemente o que pode ser um voto decisivo para a derrota do Milei é o rompimento da frente do Juntos, né, que era a frente liderada pelo Macri, do União Cívica Radical, que é o partido tradicional argentino, de centro-direita, nessa altura do campeonato, talvez até de direita nessa altura do campeonato, né, o partido do viejo Raul Alfonsín, e que rompeu com o Juntos e vai apoiar o Massa. Como é que você está vendo essa questão do macrismo e dos radicais? Perfeito, Mauro. Bom, vamos lá. Essa questão do Milei é muito delicada, gente, porque, primeiro, é o seguinte, aqui na Argentina repercutiu muito também, muita gente discutiu, só que, vamos despacito. Primeiro, o Milei, ele é isso. Uhum. Não nos assustemos com isso. Ele é assim. Ele paga de louco, ele finge, enfim, sei lá se ele finge, mas é uma pessoa que conversa com um cachorro, entende? Que clonou um cachorro e tem 5 descendentes dessa criatura, que faz, puxa, é isso, tem uma pessoa que supostamente entra em contato com esse cachorro morto, Connor. Ou seja, assim, ele trabalha para que a gente fale que ele é louco, que ele tá maluco, qualquer coisa nesse sentido. Essa entrevista foi mais ou menos a mesma coisa. Porque o que acontece? Ele reclamou do barulho, de fato, e muita gente veio dizer, e saiu muito na imprensa brasileira, eu não me pronunciei naquele momento, porque eu achei que essa história de tentar colocá-lo como louco favorece ele, porque os apoiadores ficam mais raivosos, ficam ainda mais militantes e tal. O que acontece? Naquele momento, depois, o apresentador veio dar entrevistas, explicar o que tinha acontecido. O sindicato dos câmeras, ele é muito, como todos aqui, ele é muito ativo na Argentina. E muitas vezes eles fazem greve do nada. Então tem um programa acontecendo e eles param tudo, deixam a câmera ligada e saem. Então, naquele dia, havia, pela importância da entrevista, havia uma grande quantidade de camarógrafos, né, de cinegrafistas, operadores de câmera. Porque podia ser que tivesse uma paralisação, então já tinha os que substituiriam.
E o próprio apresentador disse que sim, havia um ruído fora do normal por conta desse falar ali atrás das câmeras. Acontece que a gente que está assistindo não ouve esse tipo de coisa, é uma coisa muito da TV. Ou seja, quando o Milei reclama e o próprio apresentador também dá uma bronca, né, e pede para as pessoas diminuírem ali o barulho, digamos que ele estava certo, só que aí as pessoas tomaram isso sem entender os bastidores, fizeram um grande ruído, e isso nos atinge de certa forma, quer dizer, de todas as formas, porque aí vem os apoiadores do Milei desmentir, né? E fica parecendo que é uma perseguição, enfim, que é uma coisa para desmoralizá-lo quando ele, em tese, estava certo. E eu assisti essa entrevista inteira, assim, tirando toda a esquisitice dele, porque ele é esquisitíssimo, esquisitérrimo, não tem nada, assim, realmente que denote uma falta de controle, como você tentou É o colocar. velho Milei de sempre. É o velho Milei de sempre, mas que muitos nessa não, entrevista que ele não ataca a conheciam. Burit? É nessa entrevista que ele atacou a Burit? Não. Que eu ouvi falar que teve uma entrevista que ele atacou a Burit. Não, acho que não, acho que essa foi antes. Mas ele é destemperado totalmente, então por que ele ataca a Burit? Também é importante. Porque está pegando muito mal dentro da comunidade dele, dentro do mileísmo, está pegando muito mal esse apoio das castas. Então, ele joga nos dois campos. Ele vai atacar a Burit para dizer para uma parte do seu eleitorado: veja, nós não estamos com ela, porque nós não estamos com o Macri. Inclusive, agora ele tem dado um pouco que deixado assim no ar de que pode ter um rompimento. Mas isso é estratégia da direita, da extrema-direita, de diversionismo completo, porque ele está perdendo a batalha no campo das ideias. Então, ele parte para essas coisas, para polêmica, para esse tipo de diversionismo. Não sei se querem ainda falar do Milei. Não, eu queria saber como é que está essa questão de Israel-Palestina aí na Argentina, porque a gente sabe que tem uma comunidade judaica muito forte na Argentina, tem um grande apoio a Israel na Argentina, mas, por exemplo, ontem eu vi que o governo da Argentina condenou aqueles ataques ao campo de refugiados lá de Jabalia. Aí queria saber como que está repercutindo aí na Argentina o massacre, o genocídio da Palestina, do povo palestino. Tá, antes só trazer aqui a questão colocada pelo Mauro Lopes, né? A questão do UCR. A UCR é isso, tem uma grande trajetória, uma grande vinculação com a democracia argentina. Isso é muito forte dentro desse grupo que aqui se chama os radicais. E por isso, em geral, a UCR diz não a Milei. Por isso que eu fiz aquele à parte explicando do voto nulo, voto branco, simplesmente a abstenção. Então, eles falam não a Milei, ou seja, não a Milei nem a Massa. Se você não é um nem outro, ou você não vota, né? Só que uma outra parte, inclusive com deputados, fizeram um grande ato esses dias com o Sérgio Massa, declarando apoio explícito, ou seja, apoiando a candidatura do Massa e dizendo de nenhuma forma, de nenhuma maneira, em nenhuma hipótese, a gente pode deixar a vitória do Milei acontecer. Esse apoio foi muito importante, foi assim super utilizado aqui. Não é a totalidade do partido, isso é importante, é uma fração, mas um grande apoio que tem sido muito comemorado na campanha do Sérgio Massa, justamente também por trazer um centro e uma centro-direita para esse voto e tirá-los, né, tirar esse espectro do colo do Milei, que é o que tem acontecido. E o La Nación, um jornal importante aqui, tem feito um esforço imenso de jogar essas pessoas da centro-direita, da direita, jogar no colo do Milei, normalizando, naturalizando o Milei. E, por fim, no primeiro turno, um cenário de peronismo contra a extrema-direita e o segundo turno com uma cara, me parece que começa a se assemelhar com o Brasil aqui, né? Uma frente ampla, menos ampla do que a brasileira, mas uma frente ampla contra o fascismo, né?
Não, exatamente. Inclusive, isso é interessante da gente pensar, nos ajuda a compreender o cenário. A campanha do Massa, agora nesse último tramo, né, nessa última parte do primeiro turno e agora no segundo, está sendo tocada por muitos brasileiros que vieram da campanha feita pelo ex-presidente, pelo presidente Lula, ex-candidato, né, ex-candidato Lula, muita gente que participou dessa campanha, ou seja, que conseguiu fazer combater, né, o fascismo versus a democracia, o fascismo versus os direitos. Isso aqui ficou muito forte, né? Direitos versus nada de direitos, e até um termo bem interessante que um sindicalista usou para mim, o estado de bem-estar social e o estado de mal-estar social, porque a Argentina tem um legado muito grande ainda desse estado de bem-estar social, que se reflete em direitos conquistados como, por exemplo, coisas que a gente também tem no Brasil, remédios que são subsidiados pelo Estado, a participação do Estado aqui, como eu disse, no transporte público é ainda maior que no Brasil, porque a passagem aqui é muito, muito, muito barata. Então, isso é um legado do estado de bem-estar social, de uma social-democracia. E o que o Milei propõe é o estado de mal-estar total, porque é o fim do Estado, cada um... Só para dar mais um exemplo do que é o mileísmo. Uma deputada veio a público, ou seja, uma pessoa com notoriedade, né? Veio a público dizer, numa entrevista de rádio, se não me engano, dizer que o saneamento básico, né? Então, a rede de esgoto, que deveria ser feita pelos próprios moradores, ou seja, que não é o Estado que deveria fazer isso, que os moradores deveriam se organizar e fazer a rede de esgoto. Então, assim, você imagina o absurdo, não consigo nem expressar, né? Quão absurdo esse tipo de ideia que vai se espraiando na sociedade, assim, não faz o menor sentido. A gente sabe, mas tem repercussão. A questão de Israel e Palestina, por fim, é super delicada, né, aqui, por conta no histórico argentino, além da forte comunidade israelense, que por si já é um fator mobilizador de paixões, porque, claro, a gente sabe que muitas vezes, quando se faz críticas ao Estado de Israel, que há uma propaganda de guerra, uma propaganda sionista, que classifica qualquer crítica como antissemitismo, ou seja, que é contra a existência dos judeus, e não tem nada a ver com isso. Antisionismo, que é ser anti-Estado de Israel, ante as ações expansionistas de Israel para dentro dos territórios palestinos, é anti-sionismo. Antissemitismo é contra o direito dos judeus existirem, etc. Então, se faz essa vinculação muito. E aqui o que eu sinto é que o debate teve um movimento importante aqui, protesto, sempre, né? A Argentina tem muito isso de protestos, é sempre muito importante. Mas, por exemplo, o Massa, ele tem evitado entrar nesse tema e creio que faz bem, porque é muito polêmico, mas nos meios de comunicação da esquerda, inclusive, eu acho que o debate está aquém do que a gente faz no Brasil, por exemplo. Eu acho que no Brasil a gente tem feito um debate mais avançado nesse sentido, e creio que pode ter a ver com a questão eleitoral, tá? Para não perder o voto de uma parcela importante da população argentina. Mas no Brasil, assim, o que eu vejo dos nossos meios progressistas, um debate mais avançado, uma defesa mais evidente da Palestina, inclusive um cuidado de boa parte dos nossos comunicadoras, de não vincular o Hamas ao terrorismo, coisas assim, um certo cuidado discursivo também. E aqui, bom, primeiro que eles têm uma eleição, isso tem tomado todo o noticiário, todo. Mas a guerra eu acho que fica um pouco em segundo plano, e principalmente dessa forma, assim, um pouco também do hard news, de dizer aconteceu tal coisa, tal lugar foi bombardeado. Não que apoiem, tá? Também não estou dizendo que apoiem os bombardeios, não. Há uma crítica, obviamente, grande às ações genocidas, né, que estão sendo realizadas por Israel. Vamos encerrar, Ana? Vamos, né? Vamos esperar a Vanessa. Vamos sim, Vanessa. Olha só
Aí você responde rapidinho, por conta do nosso horário, que a audiência quer saber como que repercutiu aí a entrevista do Eduardo Bolsonaro. Ah, esse é maravilhoso. Tá sem som, Vanessa, você desligou seu microfone. Não, aqui, meu computador falando. Então, isso foi muito legal, sabe, Rebeca? Porque ele entrou para falar na C5N, que é um canal de esquerda, um canal super importante aqui. E aí, assim, essa coisa, né, de você. Ele estava aqui dando apoio ao Milei, e aí os jornalistas foram lá falar com ele, tentar pegar declaração, porque ele é filho do Bolsonaro e também tem aqui esse esforço de vincular uma coisa com a outra, Milei e Bolsonaro, porque as pessoas sabem que o Bolsonaro foi terrível para o Brasil. Bom, então o Eduardo começa a falar e o Milei defende coisas indefensáveis e muito piores do que qualquer Bolsonaro tenha pensado em fazer, como venda de órgão, comércio de crianças, porque, bom, isso já seria outro debate, né? Então, ele defende essas coisas indefensáveis e completamente absurdas, e o Eduardo Bolsonaro se sentiu muito à vontade para entrar na televisão e defender o armamento irrestrito das pessoas, e começou a dizer que isso seria bom por conta da segurança, etc. Primeiro, a Argentina não tem um problema de segurança como a gente tem, ou como o Equador tem, ou como outros países têm. Existe, claro, um problema como qualquer grande cidade, mas não chega a níveis brasileiros, a níveis de outras realidades. E uma coisa muito importante, que é uma atitude que eu acho que a imprensa brasileira e outros jornalistas deveriam não sei, se inspirar, que foi quando ele falou isso, os dois jornalistas que apresentavam o programa, a mulher, eu infelizmente não sei o nome deles, mas são bem famosos aqui. A mulher, ela fala, não, isso não, né? Assim, já em cima do Bolsonaro, do Eduardo, já diz, não, isso não. E então o apresentador fala, isso é um absurdo, corta, chega, e ele diz assim, realmente a Argentina é muito boa para aceitar esse tipo de gente vindo aqui para falar essas coisas. E cortam o Eduardo e começam já imediatamente a fazer um contraponto, a dizer isso não, isso a gente não pode aceitar. Isso repercutiu muitíssimo, muito aqui também, para tratar do absurdo que é esse tipo de defesa feita pela campanha do Milei. E aí o contraponto, óbvio, com o Brasil, que está vendo esses ataques a escolas, está vendo uma violência brutal, que não era da nossa cultura, que não era uma prática recorrente no Brasil. Então, todo esse link foi feito de uma maneira que eu acho, de verdade, muito feliz, muito feliz. Tirar a voz dele, já silenciar imediatamente e dizer, não, aqui fascista não se cria, né? Aqui você não vai usar o nosso espaço para defender esse tipo de situação, de coisa absurda. Como é feriado, a última questão que eu queria colocar, que acho que vale a pena para nós aqui, que é a questão midiática. Você falou do C5N, um canal de esquerda. Você tem o Página 12. Você tem uma mídia progressista na Argentina bem mais potente e vitaminada do que aqui no Brasil, né? Com certeza, isso é fundamental. O que aconteceu na Argentina que não nos tocou viver no Brasil? A Cristina Kirchner, ela criou uma lei chamada Lei de Meios, que seria a lei dos meios de comunicação, né? lei da imprensa, enfim. E com essa lei, todo o esforço era de democratizar o espectro, porque na Argentina, ao contrário também do Brasil, outra diferença é que o papel jornal ele é bem limitado, tem toda uma questão envolvendo isso, e o Clarim tem o domínio desse recurso. Então, essa lei, o Macri fez questão, como uma das primeiras, quando o Macri foi presidente da Argentina, uma das primeiras medidas que ele tomou foi justamente acabar, desmontar a lei de meios. Mas alguma coisa dela ficou, um legado dela. Então, é uma mídia comunitária muito grande. Uma revista que é muito importante de destacar, que não é tão conhecida no Brasil, que se chama La Garganta Poderosa, que é feita por moradores de uma favela aqui, né, de um conjunto, digamos assim, muito popular,
uma comunidade muito, muito empobrecida, e é feito por essas pessoas que moram, né, nessas vichas, aqui se chama vichas, que moram ali, que são do território, tudo feito por eles. E eles conseguem espaço a ponto de entrevistar um Messi, entrevistar Evo Morales, eles entrevistam Lula, eles entrevistam todo mundo, assim, importante da política, entrevistam muitas personalidades do esporte argentino. A Argentina gosta muito de esportes, os argentinos são muito ligados a vários esportes, não só futebol. Então, eles têm esse acesso, eles conseguem desenvolver um trabalho incrível, sensacional. Eu indicaria muito para quem não conhece, que conheça a Garganta Poderosa. E fora rádios comunitárias e rádios, as rádios aqui são muito fortes, muito importantes. Então, houve também uma democratização desse espectro radiofônico, e isso faz uma diferença tremenda, porque a batalha midiática, que é uma guerra, e que a gente no Brasil faz como guerrilha ainda. Então, eu sou coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que no Brasil traz esse debate de democratização dos meios de comunicação, e a gente está num processo, eu vou chamar de um processo de convencimento, para ser bem eufemística aqui, bem delicada, mas um processo de convencimento do governo brasileiro de que é importante que as mídias progressistas alternativas recebam a publicidade estatal, que não seja só destinado para as grandes empresas de comunicação, porque a gente precisa de financiamento e a gente não pode ser medido com as mesmas regras, que é da mídia técnica, que é de audiência. Exatamente. Isso é muito importante. E isso a Argentina conseguiu avançar. Depois houve uma destruição, mas ficou o legado. E é um exemplo, creio, para a gente, para todos que trabalhamos o tema da democratização da mídia, um exemplo realmente esse cenário, porque faz muita diferença, Mauro, Ana, Rebeca, você poder ligar a televisão e assistir uma Crônica TV, que aqui, a Crônica TV sairia sangue da imagem, né? Assim, se pudesse, sairia sangue, que é uma coisa assim, bem escrachada. Mas você também pode assistir C5N, porque é aberto. No Brasil a gente tem a TVT, mas é super difícil de pegar o sinal, não é em todo lugar que consegue, uma dificuldade tremenda. E o Página 12 também uma curiosidade apenas, não vou te dizer que isso é uma representação da tiragem, mas como exemplo, eu saio para comprar jornais, e aí às vezes eu compro o Clarim, às vezes eu compro a Nación, e gosto muito de comprar o Página 12. E já umas 3 vezes que eu queria o Página 12, eu chego em algumas bancas de jornal e eles falam, acabou, esgotado. E aí ou eu vou em outras e fico rodando até achar, porque aqui também tem muita banca de jornal, ainda, felizmente. Ou eu rodo ou eu falo, não, então me dá outro aí. E há outros, tá, também, só para encerrar, além do Página 12, temos outro também, temos o Tempo... Não, e o Página 12, o pessoal não sabe, mas ele é propriedade do Sindicato dos Porteiros da Argentina, que é super poderoso, é impressionante isso, né? Que demais, gente. Nossa. O sindicato aqui é muito forte, e esse Tempo, se não me engano é El Tempo, ele é uma cooperativa de jornalistas, ele era uma empresa normal, assim, convencional, os jornalistas muito combativos, como tudo aqui, todos os trabalhadores muito combativos. Eu citei o exemplo dos cinegrafistas que fazem greve, assim, do nada, a greve. E eles tomaram o veículo, porque estavam sem ganhar, sem receber, né, sem receber salário já há um tempo, como meses, uma situação, assim, ultrajante. Imagina o profissional trabalhar e ficar meses sem ganhar. E aí, definitivamente, eles tomaram o controle da empresa e hoje eles são uma cooperativa que produzem esse jornal também de uma forma muito interessante, sabe? E tem aí na internet, se pode achar a página deles. Então, a Argentina está a anos-luz na nossa frente em termos de comunicação, em termos de debate midiático, definitivamente. E por isso conseguem fazer esse enfrentamento tão bem feito com o mileísmo, inclusive com o Clarim, La Nación, conseguem fazer desmentidos muito importantes sempre dessa mídia hegemônica corporativa. Muito bom, gostei muito de te conhecer, Vanessa, gostei muito de tudo que você trouxe aqui para a gente. E essa última fala, ainda mais, né, Mauro e Ana sabem que eu venho da mídia periférica, do Capão Redondo, a mídia independente, muito me interessa esse assunto. Depois
fui anotando aqui todos os veículos que você falou para pesquisar e conhecer também. Muito bom. Valeu demais. Que bom, Rebeca. A gente tem trajetória parecida, então. Isso aí. Muito legal, que bom. Prazer te conhecer, não te conhecia. Tem gente na esquerda brasileira que antipatiza com argentinos e argentinas. Eu quero dizer Absurdo, que eu adoro Mauro. e tenho, olha, até tenho uma inveja com a Cristina Kirchner, com os sindicatos, com esta mídia, com Maradona, com o Messi, com o Papa Francisco. Como é que dá para não gostar? Apesar de que o Papa Francisco ontem perguntaram se ele preferia o Maradona ou o Messi, ele falou que prefere o Pelé, né? Ai, que tudo! Com as madres também, né? As madres. Madres, dá para A cultura de rua, né? A cultura caierreira, né? A cultura de mobilização de rua. A rua aqui é muito importante. Outra coisa. Muito importante, gente. A rua é muito importante, tanto para protestos quanto para viver a rua. Então, a gente tem ruas como a Corrientes, que é a mais famosa, que seria, não sei, grossíssimo modo, uma Avenida Paulista, só que cultural, extremamente cultural, e não aqueles prédios horrorosos, espelhados, como é na Paulista. Não, teatros, bares e cinemas de rua, lotados. Você passa ali, sempre filas e filas. E Mauro, eu gosto muito desse tema, de desfazer essa péssima impressão que o brasileiro tem de argentino, porque é falsa, é um preconceito, às vezes beira a xenofobia. Eu, como brasileira, chego aqui e sou muito bem tratada, E um tema que eu vou abordar e espero poder voltar aqui, viu, Rebeca, para depois repercutir com vocês, é a questão da negritude na Argentina. Eu acompanho esse tema e, enfim, se tornou um pouco mais presente no debate brasileiro, inclusive, por conta de um movimento brasileiro ser muito avançado, né, nos debates, e chegou aí até o Brasil uma questão de racismo argentino, etc. E toda pessoa negra que eu tenho encontrado aqui, eu tenho perguntado como se sente, como que vive isso. Para mim, pessoalmente, aconteceram já algumas coisas estranhas, mas nunca direta, nunca aberta. Mas eu sou uma mulher negra de pele mais clara, então existe a questão da passabilidade, termos que depois vocês podem pesquisar mais, quem tiver interesse. Mas eu conheci um caso específico de um argentino brasileiro, né, tem dupla nacionalidade, vive na Argentina, e eu perguntei isso para ele, e ele me deu uma resposta que me quebrou as duas pernas, assim, tá. Ele disse: eu fui para o Brasil, fui para o Rio de Janeiro, fui para a Bahia, e eu moro aqui na Argentina, amo meu país, tenho muito orgulho. E ele falou: não, os argentinos são bobos, né? Boludos, eles gostam enfim, são tontos, mas. Porque eu perguntava justamente da questão do Boca, né? Porque agora vai ter o jogo, e sempre temos visto atos racistas nos estádios. Putz. E ele falou isso: falou, não, existe, ok, é terrível, lamentável. Mas é o seguinte, aqui a polícia não mira em mim. Eu saio à noite, eu faço as minhas coisas, eu não tomo enquadro da polícia e eu não sou alvo da polícia aqui na Argentina. E no Brasil eu sou. Eu fui num restaurante no Rio de Janeiro, entrei, e ele tem um black power, era uma pessoa assim super despojada, e eu entrei no restaurante e a primeira coisa que fizeram foi como assim, me tirar porque eu ia pedir dinheiro. Pô. Ou seja, essa agressividade brasileira num racismo que está entranhado na nossa vida, que muitas vezes passa, né, do tipo, sei lá, né, enfim, isso talvez nos passasse de uma maneira menos dolorosa, para ele, cara, aqui não acontece isso, eu não entro no restaurante e vem me tirar por dizer que eu sou pedinte. E eu vou tratar disso com mais esmero e fazer mais entrevistas e tratar melhor este tema, então Legal. Algo que eu estou realmente debruçada, mas de cara eu digo isso, gente, não é como no Brasil. Eu acho que o Brasil é um dos países mais racistas que a gente pode ter, inclusive porque a nossa população é majoritariamente negra. A população argentina não é majoritariamente negra. E ainda assim, como o relato desse rapaz que chama Dino, forte, né? Um relato bem, bem forte mesmo. Então, a gente precisa muito desfazer esses mitos com relação aos argentinos, que são amáveis, que são queridos, mas que também têm ali suas particularidades, são fechados, são um pouco secos, não são assim abertos com a gente, que já sai abraçando, beijando todo mundo, não. São mais fechados, comedidos. E isso não significa que eles sejam arrogantes ou que nada. É
simplesmente a parte da cultura deles. Eu até recomendo assistirem filmes do Darín, eu sempre faço essa brincadeira aqui com os brasileiros. Os portenhos são esses filmes do Darín, né? Então, aquele conto chinês, que é aquele cidadão meio mal-humorado, que fica atrás de um balcão, mas gente boíssima, só que meio mal-humorado, meio assim, calado, fechado, seco. Mas não é que é má pessoa, só é o jeito deles de, enfim, lidarem com as coisas. Muito bom. Depois volta, então, por favor, para a gente debater esse tema também. Eu não entro muito por essa esfera porque não tenho conhecimento. É isso, a gente vai muito da opinião, né? De ouvir falar de que não tem negros na Argentina e por conta disso há esse racismo. Mas eu não entro nessa esfera porque realmente não tenho conhecimento. Então, por favor, volta em outro programa. A Ana faz a ponte aí para a gente debater isso. Com certeza. Obrigada. Só rapidamente, desculpa, o Piqui Rami aqui diz assim, ó, o racismo na Argentina não é contra negros, mas sim contra os que têm origem indígena, los cabecitas, é um racismo diferente. Perfeito. Sim, esse é outro tema importante. Me parece que, como brasileira, eu sinto essa questão de uma maneira diferente, porque me toca de uma forma diferente. Esse preconceito indígena existe sim, é gravíssimo sim, e contra determinados grupos migrantes há uma xenofobia, de certa forma. Só que eu quero dizer que isso não é um tema específico da Argentina, esse é um tema que nos toca a todos. Porque qual é a posição dos brasileiros com relação aos haitianos migrantes, com relação aos bolivianos migrantes, com relação à migração que é econômica, venezuelanos. Então, a migração econômica, quando os brasileiros sentimos que estão vindo roubar nossos empregos. Isso passa aqui, por exemplo, com bolivianos, com paraguaios e seus descendentes também. Então, é um tema, sim, mas acho que é um tema como é no Brasil. Também existe um racismo no Brasil contra indígenas também muito forte. Não estou passando pano, só quero dizer que isso existe sim. Agora, não colocaria a Argentina no rol de países super racistas por conta disso. É algo que existe, mas existe em todas as nossas comunidades, em todas as nossas sociedades. Eu vi isso muito forte, desculpa, gente, eu falo muito, mas eu vi isso muito forte no Peru com relação a venezuelanos. É absurdo o nível de xenofobia no Peru com os venezuelanos. Enfim. No Chile tem também. Terrível, terrível. Obrigada, Van. Obrigada, Ana, querida, pelo convite. Obrigada, Mauro e Rebeca, pela acolhida. Amei estar aqui, apesar da hora que me toca. Adorei. É difícil acordar tão cedo. Mas é isso, muito obrigada, foi excelente. Obrigada pelo esforço. Beijão. Beijão, ótimo, maravilha.